bem-vindo ao nosso canal. Antes de começar, quero fazer algumas perguntas. Você tem praticado o perdão? Suas ações estão mostrando amor verdadeiro? Como posso andar na prática do perdão e do amor? Faça uma revisão mental e comente aqui, por que o amor e o perdão estão tão escassos? É verdade que ninguém erra o suficiente para pedir perdão? É sobre isso que iremos abordar nessa aula de hoje. Se você ainda não é inscrito, lhe convido a ficar conosco. Aqui sempre abordaremos assuntos da Palavra de Deus, e certamente sua fé será fortalecida, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir da Palavra de Deus. Se você acha que este vídeo é relevante, por favor, curta e compartilha para que mais pessoas possam vê-lo. Na lição de hoje temos como tema: quem segue a Cristo anda na prática do perdão e do amor. Acompanhe comigo o texto principal dessa lição. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Mateus capítulo 18 versículo 27. O resumo da nossa lição de hoje, saberemos que a prática do perdão é condição fundamental para a vivência do cristianismo. A nossa lição está baseada no Evangelho segundo Mateus capítulo 18 versículos 31 a 35, que diz: Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Os objetivos centrais são: explicar a parábola do credor incompassivo, saber a respeito das consequências do perdão, compreender a respeito do amor de Deus. No primeiro tópico da nossa lição teremos como tema uma parábola sobre a graça imerecida. Primeiro subtópico: a dívida era impagável do ponto de vista humano. A primeira parte da parábola do credor incompassivo desnuda a miserável condição de toda a humanidade. Éramos todos devedores de um débito impossível de ser saldado. O domínio do pecado sobre nós era pleno. Portanto, por si mesmo, isto é, por seus méritos ou estratégias, a humanidade jamais conseguiria romper o ciclo maldito de escravidão e repetição do mal. Somente uma intervenção deliberada e graciosa de Deus poderia oportunizar um futuro diferente do inferno para cada uma das filhas e filhos de Adão. Nosso velho homem já foi crucificado com Cristo, e não somos mais escravos do pecado. Pela fé, morremos para Ele e, como novas criaturas que somos, precisamos viver para Deus em obediência e santidade. Segundo subtópico: a compaixão de Deus. Essa é a fonte de toda a esperança que devemos ter na vida. A grande compaixão divina que não nos mede por nossos atos inconsequentes cometidos sob o controle do maligno, mas nos olha a partir da ótica do amor. Essa é a óbvia conclusão a que chegamos, ao analisar a parábola do credor sem misericórdia. Somente um Deus rico em misericórdia poderia tratar aqueles que não tinham valor algum como pessoas dignas de respeito, atenção e perdão. Essa é a vida que Ele preparou para nós, uma existência de restauração, liberdade e compaixão. Terceiro subtópico: o reino dos céus como lugar de vivência do perdão. Quando aquele homem da parábola saiu da presença do seu Senhor, não havia mais nada a dever, nenhum tipo de débito passado que seria cobrado no futuro. Nosso desafio diário é viver o perdão divino em todos os níveis e em todas as formas de nos relacionarmos. Compreendamos, então, que o amor que foi manifesto na cruz do Calvário tem poder de nos salvar por meio do perdão.
Se, por uma decisão pessoal inconsequente, resolvemos praticar de modo deliberado algo que não espelhe a graça e o perdão divino, rompemos nosso relacionamento com Deus e voltamos à condição de miseráveis rebeldes. Reflita um pouco sobre isso. Não esqueça de curtir o vídeo. Segundo tópico da nossa lição: consequências do perdão. Primeiro subtópico: somos perdoados para amar. Para que Deus nos perdoou? Se o Eterno nos concedeu o livramento de não sermos eternamente condenados ao inferno, o que Ele espera de nós? Se quisermos utilizar a parábola de Mateus capítulo 18 versículos 23 ao 34 como chave de leitura para essa questão, a resposta seria amor. Sim, o Criador nos ofereceu perdão para que, uma vez experimentando a verdadeira vida, livre do peso do pecado e da morte, sejamos praticantes daquilo que é o propósito de nossa existência, a potência do amar. O fracasso da personagem perdoada pelo seu Senhor se expressa no fato dele não ter correspondido com amor quando isso lhe foi exigido. Segundo subtópico: o dever de desenvolver uma memória compassiva. Na parábola, o perdoado pelo rei, diante da vida nova que ganhou, insistiu em viver conforme os antigos padrões e essa foi sua ruína. Jamais nos esqueçamos da situação desgraçada da qual fomos resgatados, e somente assim poderemos oferecer a outras pessoas aquilo que temos recebido de Deus. Essa então é a bênção de uma memória compassiva, isto é, de uma mente que se lembra de modo constante das maravilhas que o Altíssimo fez por cada um de nós. Nossa forma de olhar, depois da experiência do perdão, deve ser completamente guiada pela métrica do amor. Assim, não devemos mensurar os outros por aquilo que recebemos deles, como se a vida fosse uma eterna negociação interesseira, ou por aquilo que podemos extrair desse relacionamento, como se fôssemos sugadores de vida, alegria e riquezas dos outros. Terceiro subtópico: as exigências de uma vida perdoada. A distorção do amor de Deus se estabelece assim. Invoca-se a graça de Deus como garantidora de uma vida de pecado, na desculpa de que o perdão nos faz imunes às consequências de nossas irresponsabilidades. Ser discípulo de Cristo exige de nós um coração que se converta a Deus em tudo, o tempo todo. O personagem da parábola perdeu tudo, não em virtude de sua dívida impagável, mas porque seguiu seu coração perverso. Uma vez perdoados, é nosso dever ser santos, cheios de compaixão e misericórdia para com todos. Terceiro e último tópico teremos como tema: seguindo o amor de Jesus. Primeiro subtópico: amar, o fundamento do crente. Sejamos objetivos. Se existe algo que você faz em sua vida e não carrega a marca do amor, o distintivo da graça, abandone-o. Aquilo que você faz e não expressa a majestade do amor divino deve ser nomeado de inutilidade e, muito provavelmente, definido como prática pecaminosa. Se o amor não cabe em alguma decisão que pretendemos tomar, ela simplesmente não deve sequer constar como uma alternativa às nossas vidas. Os cristãos devem ser conhecidos exclusivamente pelo amor, pela insistência de tentarem se comportar como o bendito Cristo, ou seja, vivendo pelo e para o amor. Segundo subtópico: as formas de amar. Amor que se fundamenta na iniquidade não passa de um embuste libertino praticado por pessoas que, desejosas de fugir de suas consciências cansadas por suas transgressões cotidianas, procuram se dopar de falácias espirituais. Somos exortados à prática do amor, experiência que se estrutura simultaneamente, de modo vertical, em nosso relacionamento com o Rei que está assentado no trono, e de maneira horizontalizada em nossa comunhão diária com as demais filhas e filhos de Adão. Quem proclama amor a Deus, mas odeia o pecador, o sofrido, não passa de pregoeiro de mentiras. Terceiro e último subtópico: o amor como unidade, dualidade e multiplicidade.
Entendemos o amor como experiência única com o único Deus, mas também como vivência relacional ao sermos individualmente tocados pela graça que nos ama. Este é o problema central da parábola, restava saber quem era o outro, o próximo a ser amado. É neste momento que Jesus condena todos os exclusivismos, pois o próximo é digno do genuíno amor que vem do Redentor, independe de sua ascendência étnica, condição social, erros pregressos ou estado atual. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Espero que tenha sido abençoado com essa lição. Não esqueça de curtir e compartilhar. Fazendo isso, outras pessoas também serão alcançadas e abençoadas. Aguardo você no próximo vídeo.